ter a oportunidade de entrar aí na sua casa, nessa noite de hoje, estabelecer comunhão com você, com a sua família. Você que acabou de chegar do trabalho, ou chegou da faculdade, ou já estava aí esperando este momento de encontro, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade que você me dá de entrar na sua vida e junto com você acender as luzes. Não sei como foi que você enfrentou, pode ser que no seu estado não tenha havido, mas nós que passamos pela experiência do apagão essa semana, a gente descobriu, através de uma coisa boba, simples, né? Faltou a luz na casa da gente, a gente descobre a duras penas o quanto é ruim a gente ficar no escuro. Eu tive um agravante, eu descobri que na minha casa não existem fósforos. Você acredita no negócio desse? Tinha vela, mas não tinha fósforo para acender a vela. E depois de eu ter subido 5 andares, né, a pé, na escada, eu fiquei um pouco desanimado de voltar para buscar. A nossa casa é toda elétrica, né? Então faltou energia elétrica e a gente não sabe o que fazer da vida. Mas eu achei interessante que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no apartamento, mesmo iluminando lá com o celular, foi colocar o dedo no interruptor. Né? A gente faz automático, né? É engraçado isso. Nós precisamos tanto da luz, nós somos tão necessitados da luz, que o cérebro não registra a informação de que não vai adiantar o interruptor. São as ações reflexas, né? Que a gente faz sem pensar. A gente faz porque a necessidade impõe ao corpo, impõe ao cérebro. Nós vivemos e dependemos da luz. E naquele momento em que a gente não tinha os recursos da luz, a gente não sabe nem muito bem o que fazer. A gente perde um pouco a referência. Eu fiquei pensando, sabe, minha gente, no dia do apagão, que às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também passamos por períodos de escuridão, onde a gente fica meio perdido dentro de... Mas é verdade, a gente fica tão perdido às vezes na vida, que nós podemos fazer essa comparação. Da mesma maneira como a gente não sabia andar dentro da nossa casa, sem que a gente tivesse um mínimo de luz para orientar os nossos destinos, os nossos passos, na nossa vida acontece a mesma coisa. É aquele desconforto da alma, né? É aquele desconforto de você não saber que caminho seguir, que decisão tomar, o que é o mais certo fazer agora, para onde eu vou, como que eu vou contornar os sentimentos que estão me julgando num processo de escuridão. E aí, de repente, a gente descobre que há alguma coisa, alguém, alguma realidade que pode significar essa luz na nossa vida. Assim como alguém vem nos socorrer do apagão, vem nos emprestar um fósforo, vem nos emprestar uma lanterna, nos momentos de escuridão da nossa alma, nos desesperos que nós enfrentamos muitas vezes na vida, alguém também pode emprestar uma luz. E cada vez mais eu estou convicto de que essa luz ela vem através de uma palavra, ela vem através de um conselho. Eu fico fascinado, minha gente, com a capacidade que as palavras têm de fazer bem ao nosso coração. Pode fazer mal também, mas não vamos prender nisso hoje. Falar do quanto que uma palavra bendita pode abrir a nossa cabeça para compreender uma situação. Às vezes nós ficamos muito focados, né? A gente só enxerga o mesmo ponto do problema e a gente não consegue sair daquilo. Nós ficamos patinando em torno das nossas dificuldades e de repente alguém vem, olha nos nossos olhos e diz alguma coisa que tem o poder de clarear a nossa mente. E Deus age aí. Por que a palavra de Deus é tão importante no processo da nossa conversão? Por que é tão importante a gente mergulhar nas leituras sagradas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas palavras de Jesus, nas cartas dos grandes apóstolos, nos escritos dos grandes homens e mulheres que fizeram uma bonita experiência de Deus. E aí toda a literatura mística. São pessoas que de alguma maneira acendem luzes dentro de nós. A palavra é sagrada por quê? Porque ela continua comunicando até os dias de hoje. A palavra orienta a nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é que eu chego até o conhecimento dessa luz?
através dos sacramentos, através da pregação, através da leitura da palavra, através da instrução catequética, de todas as atividades que a igreja propõe, para que nós possamos mergulhar no conhecimento do mistério da luz. É assim que funciona a vida. Há momentos em que a escuridão vai abater sobre nós. E aí o que a gente vai fazer? Vamos bater a cabeça nas paredes ou vamos buscar a solução? Vamos buscar um jeito de encontrar uma saída? Vamos descobrir alguma coisa que possa iluminar o nosso destino para que a gente não continue batendo a cabeça, para que a gente não continue errando da mesma forma? Aí cada um reage como pode ou como quer. Os apagões existem, isso é certo, é fato. Muitos de nós hoje estão meio apagados. Muitos de nós hoje estamos mergulhados em conflitos, em dilemas, em sentimentos contraditórios, sentimentos que machucam, que estragam. Muitos de nós hoje estão abatidos pelos acontecimentos. Só que aí nós temos a opção de tentar buscar alguma coisa que possa acender uma luz dentro de nós. Que Deus venha incendiar a nossa alma. Né? Incendiar a nossa alma significa a gente pedir a Deus que Ele venha clarear a nossa mente, que Ele venha reorientar os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa consciência. Quantas vezes tantas vezes na vida a gente erra justamente porque nos faltou clareza na consciência. Faltou clareza no processo. E é isso que a gente pede. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Deus possa acender em cada um de nós uma luz e possa nos ajudar a encontrar o caminho certo para que a gente percorra e que a gente venha sanar as dores, as angústias. Não é que Deus vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos ajudar a acender a luz que a gente precisa acender para chegar à solução que nós precisamos encontrar. Toda vez que nós passamos por um processo de escolha, é natural que nasça uma angústia. O filósofo Sartre dizia que a gênese das nossas angústias está justamente nas possibilidades. Vai ficar mais angustiado aquele que teve mais possibilidades, porque ele pôde escolher. Toda vez que a gente toma uma decisão, minha filha, nós precisamos assumir as consequências dessa decisão e sofrer da maneira certa as consequências dela na nossa vida. O que a gente não pode permitir é que a gente comece a sofrer do jeito errado. Ao invés de lamentar o que perdeu, comece a estabelecer para você, quem sabe, um novo tempo, né? Um novo crescimento. Ocupe a sua cabeça agora, não do que perdeu, mas daquilo que você pode viver como profissional. Saber virar a página, saber dar um novo rumo para a vida é muito importante para que a gente dê certo. Quantas vezes na vida nós passamos por aquela sensação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o vitorioso é aquele que administra bem esse momento. Porque os contrários da vida estão aí, minha gente. Às vezes a gente escolhe certo, às vezes a gente escolhe errado, mas vamos fazer alguma coisa de bom daquilo que a gente fez, daquilo que a gente escolheu. Ainda que você chegue à conclusão, Sheila, que você escolheu errado, descubra nesta oportunidade que você tem hoje um motivo para você ir além. Sair da zona de conforto, como você mesmo disse, não é fácil, né? Agora, é muito perigoso também a gente ficar na zona de conforto por uma comodidade, porque a gente não quer sofrer, porque a gente não quer se incomodar. Cuidado! Toda vez que você estiver muito confortável dentro das suas escolhas, questione-se. Não se trata de você se precipitar e agora sair mudando tudo. Não. Mas descubra o que nessa zona de conforto significa comodidade, comodismo. Saiba diferenciar a satisfação, né, a estabilidade
do comodismo. Nós precisamos crescer sempre. E essa zona de conforto, ela pode ser muito perigosa para o ser humano. Toda vez que você diz, eu já sei fazer isso porque faço isso há 20 anos. Cuidado, viu? Porque você pode estar muito ultrapassado na sua maneira de fazer, porque você não teve coragem de prestar atenção na maneira como outras pessoas fazem. Você corre o risco de estar perdendo tempo. Você corre o risco de qualificar um pouco mais o seu jeito de trabalhar, só porque você não teve coragem de prestar atenção naqueles que fazem diferente de você. Isso é muito importante. Na zona de conforto, a gente ter a oportunidade de descobrir onde posso ser melhor. Não é nenhum problema você descobrir na vida esse conforto, né, de você saber que você está sendo quem você deve ser. Mas ao mesmo tempo você inquietar-se para colocar sempre em questão o ser que você está sendo. O profissional que você é, ter que avançar, né? É tão bom você fazer um curso de vez em quando, você parar para ouvir um discurso diferente do seu. Faz bem, a gente fica agregado, né? A gente cresce. E essa oportunidade de poder avançar, de poder sair daquele lugar comum é sempre tão benéfica para o ser humano, né? Nunca é tarde para aprender. A vida fica muito mais interessante quando nós estamos aprendendo alguma coisa. E é verdade. O que eu estou aprendendo? Nessa fase da minha vida, o que é que eu estou aprendendo? Alguma coisa eu preciso aprender. Nós precisamos ter tempo para aprender. Sabe por quê? Quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa de novo, o nosso ser, ele entra numa dinâmica. Ele reassume uma dinâmica, ele volta a ser jovem. Que a gente não quer morrer sem ter tido a oportunidade de tocar a beleza da vida. E é verdade, quando eu descubro que esta palavra significa isto, é como se um novo horizonte se abrisse para mim. Eu abri as portas de um significado que antes eu desconhecia. Quando eu me disponho a aprender um novo idioma, eu entro num novo tempo da minha vida. Quando eu me disponho a fazer uma faculdade, quando eu me disponho a aprender um ofício, uma coisa simples, né? Eu estou lá preparando a minha casa, vou lá no jardim, eu vejo o jardineiro fazendo, eu quero aprender. Eu não quero roubar o serviço do jardineiro. Eu não quero fazer por ele. Mas eu quero, na hora que aquilo estiver fora de ordem, eu mesmo saber resolver. Aí quando a mulher está lá me ensinando o porquê da planta, disso, daquilo, eu prestar atenção, porque aprender aquela lição é muito mais que aprender aquela lição somente. Mas é colocar a minha alma numa dinâmica que a torna mais jovem, mais feliz. Aprender. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Durante algum tempo eu convivi, no contexto acadêmico, com pessoas muito preparadas, com doutorado disso, doutorado daquilo. Mas às vezes as pessoas são tão sem sal, tão sem gosto. Por quê? Porque elas acham que já sabem tudo. Mas eu também tive a oportunidade de, no mesmo contexto acadêmico, de gente muito bem preparada, encontrar gente que sabe muito, mas finge que não sabe. Porque quando finge que não sabe, ela tem a oportunidade de estabelecer um encontro que possa lhe proporcionar alguma sabedoria. Não se mostra pronto. A gente se interessar por aquilo que o outro faz. Que a gente aprende. Aprender talvez seja hoje a maior urgência, porque a gente coloca a nossa alma numa dinâmica nova. Se hoje eu me disponho a aprender alguma coisa, eu estou me proporcionando um renascimento. O que é que nós precisamos aprender? Tenho certeza que você ainda precisa aprender muita coisa. Faça o seu compromisso. Descubra o que você hoje pode iniciar na sua vida. Não vai dormir, então?
sem descobrir 2 palavras novas. Dá um jeito aí. Hoje você vai incorporar 2 novas palavras ao seu vocabulário. Aprender. Você vai começar a ficar um pouco mais interessado em olhar para o mundo, saber que existe um funcionamento que lhe interessa. Aprender como funciona o seu corpo. Por que se eu comer isso agora vai me prejudicar? Por que se eu misturar este alimento com este? Não é a química que vai favorecer a minha saúde? Alguma coisa a gente precisa aprender. Aprender um pouco sobre o outro, né? Às vezes a gente corre o risco de passar ao lado a vida inteira sem ter aprendido muita coisa sobre ele. Eu desejo que hoje você tenha a oportunidade de preparar bem o seu futuro. Porque é isso que Jesus faz quando passa verdadeiramente pelos nossos caminhos. Ele nos empresta um novo jeito de olhar para o mundo. Jesus nos empresta um novo jeito de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão do nosso lado. E ao nos emprestar um novo jeito de olhar, Ele nos ensina. Nos ensina o mais bonito, nos ensina a aprender. Porque aquele que está disposto a aprender está ocupado para o resto da vida. Não há monotonia no coração daquele que se dispôs a viver a vida aprendendo. E como é que vai Angola? Bem, com todas as dificuldades que se enfrentam agora, não é? Com a crise, mas vamos, com a graça de Deus. Tia Bita é uma espécie de... Como é que eu posso chamar Tia Bita para vocês? Uma mãe espiritual, né? Uma mulher que exerce uma força, uma liderança espiritual, que faz um trabalho também de levar as pessoas para o alto. Eu, quando tive a oportunidade de conhecer, ela é quietinha assim, mas você não faz ideia tanto que essa mulher manda. Tá, cadê a Guilhermina, secretária de luxo? Guilhermina não veio, né? Portugal. Mas é fina essa Guilhermina. Teve de ir a Portugal. Mas essa bravura que a senhora exerce é essa que Paulo quer de nós. Que molenga não conquista o céu. Gente molenga, gente preguiçosa, não vai. E a mim comove sempre a experiência de estar com vocês, porque o sorriso de vocês não é por acaso. Eu, quando estive em Angola, minha gente, vocês não fazem ideia de como esse povo é maravilhoso, de como esse povo é caloroso, de como esse povo é amoroso. Até quem não sabia quem eu era. Eu tive a oportunidade de ir para a televisão lá da entrevista, nos bastidores, meu Deus, o senhor padre, o senhor padre. Um carinho, uma recepção. E a gente se sente muito feliz de ter essa língua portuguesa nos unindo. Essa cor também, que eu acho que por dentro eu sou preto, Tiago. Pelo menos se não sou, eu queria ter sido. Essa cor que nos une, você sabe que é aquela ali, ó, que está no cantinho ali, a Tânia, ela me viu crescer. Olha como ela parece com vocês. Fica em pé aí, Tânia. Se colocar esses véus em vocês, ela fica igualzinha, não fica? Tá uma angolana, não tá? Tânia nasceu na mesma rua que eu, embora ela tenha 84 anos, não parece, né? Conservada, não tá, Tia Bita? Brincadeira, ela tem um pouquinho mais que eu. Mas nós crescemos juntos lá em Formiga. E quando eu contei para ela, quando eu cheguei, na verdade a primeira vez que vi vocês aqui no Congresso de Pentecostes, eu já cheguei e contei para ela, falei, Tânia, você não faz o que seu povo, já até falei para ela assim, você não faz o que seu povo fez no meu coração lá em Jerusalém, que foi o ano da minha conversão, aqui. Eu já vivi várias conversões importantes na minha vida. Eu acho que a principal delas foi aquele encontro com o Padre Léo, naquela madrugada, com a garrafinha de água mineral. Mas o que aconteceu nesse lugar aqui, mais precisamente sentado ali onde está Evandra, que agora está me olhando por trás, assim, só com o rabo do olho,
Eu estava sentado naquele lugar, eu participei do Pentecostes naquele lugar. É impressionante o que Deus fez na minha vida ali e coroou quando essas mulheres entraram dançando nesse auditório no momento do... Foi uma experiência arrebatadora. Então essas muitas conversões que a gente vai vivendo, a gente vai trazendo essas pessoas muito especiais. Eu volto a dizer, a gente nunca mais vai esquecer uma pessoa que nos levou a Deus. Muitas pessoas passam pela nossa vida, mas nós nunca mais vamos nos esquecer de uma pessoa que nos levou a Deus. Não é? E eu quero agradecer muito por tudo aquilo que o povo de Angola já fez na minha vida e continuará fazendo, que nós vamos voltar muitas vezes lá. Os seus padres também são de Angola? É? Quais são os padres? Padre Joaquim. Padre Miguel também? Que bom. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Sejam bem-vindos ao Brasil, porque agora vocês vão ficar famosos no Brasil. Todo mundo está vendo o rostinho de você. Minha querida que nos recebeu lá em Angola. Sim, seu padre. E com muito prazer. Iremos receber umas próximas vezes. Fiz franguinho grelhado pro padre, foi? Ovinhos cozidos todos os dias de manhã. Que bom ter vocês aqui. Eu quero mostrar do lado de lá duas pessoas que me chamam. Todo mundo. Esse povo foi muito especial nessa minha peregrinação esse ano, viu? Agradeço do fundo do meu coração por tudo que vocês representaram para mim. Mas eu tenho aqui duas pessoas que foram muito especiais também. Um testemunho lindíssimo. É aqui mãe e filha. Uma é médica, a outra é enfermeira. Somos de Natal, Verusca e Valquíria. Valquíria e Verusca. Verusca tem um trabalho lindíssimo lá em Natal. Ela é uma enfermeira que trabalha nos cuidados paliativos dos pacientes com câncer. Então são aquelas pessoas que não têm mais chance. E quando ela me contou isso, eu fiquei muito comovido, porque você já imaginou você ter a missão de ajudar a partir uma pessoa? Deve ser difícil morrer, né? Não deve ser fácil. Saber que você tem os últimos dias de vida, que às vezes você não pode nem voltar para casa, né? Que às vezes a gente gostaria de morrer em casa, do lado do cachorro da gente, papagaio, balaio de manga. Mas não, pessoas que não podem voltar para casa. E achei muito nobre, minha filha, perceber em você uma missão, uma função que extrapola o profissional, né? E que lhe dá condições de fazer ir em paz aqueles que passarem pela sua vida. Não deve ser fácil, não deve conseguir com todo mundo, mas o seu empenho é muito louvável. Ai, padre, é uma emoção, lógico. Não é fácil a gente fazer esse processo, assim. Na verdade, lá em Natal, nós ainda não temos, teoricamente, a formação dos cuidados paliativos. Eu trabalho assim, na parte de quimioterapia e estamos iniciando esse processo dos cuidados paliativos lá. Nós ocidentais, nós temos uma dificuldade de encarar a morte como um processo natural. Não é fácil a gente se desprender e desapegar. É muito difícil, mas a gente tem que passar por esse processo de desprendimento e tentar, nossa meta é ajudar essas pessoas a fazerem com que esse momento, que é um momento que faz parte da vida de todos nós, seja um momento de qualidade. A gente quer oferecer às pessoas que as pessoas morram com dignidade. É isso que nós queremos e desejamos. Vendo como os trabalhos são complementares, um ajuda a viver qualidade, o outro ajuda a morrer, e assim nós vamos. A Salete ajuda a viver, né, Salete? Como é que a psicologia pode fazer? Salete, vem para cá porque eu estou com medo dessa caixa aí de fazer um barulhinho. Vem cá que o seu testemunho para mim é importante. Você sabe que eu sempre cito a psicologia. Eu acredito no poder que a ciência, que Deus tem de usar a ciência para nos fazer crescer. E eu tenho certeza que você é uma mulher que tem, além de ser muito ética, muito competente, por ser uma mulher cristã, como é que é ajudar o outro a buscar o que ela tem de melhor? Pergunta fácil.
Eu não gosto de trabalhar com pergunta muito difícil, não. Eu diria, correndo o risco de ser superficial, eu diria que dar suporte e ajudar a pessoa a mergulhar em si mesma, a buscar a sua essência, a identificar as suas dores, as suas experiências traumáticas e ressignificando tudo isso, limpando tudo isso de forma que eu possa me desprender da minha máscara defensiva e assumir por inteiro ou o máximo possível a minha essência, que me dá a estatura que Deus pensou para mim. Tudo bem, meu filho. Falou que estava difícil, imagina se tivesse... Não, ela falou que estava fácil, imagina se tivesse difícil. O Aranha é o primeiro a ser beneficiado, né, Aranha? Ter psicólogo dentro de casa ou é bom ou é ruim, não sei, depois a gente conversa. Mas eu sempre penso nessa oportunidade maravilhosa que o bom terapeuta, que o psicólogo não é outra coisa senão uma espécie de pedagogo também, né, que segura pela mão, que ajuda a chegar. Às vezes nós precisamos de ouvir uma única palavra na hora certa e do jeito certo. Pode ser que você já tenha escutado aquilo 1000 vezes, mas quando aquela palavra é dita na hora certa e do jeito certo, ela abre estradas dentro de nós. Por isso que eu sou apaixonado pela palavra. A palavra é o maior presente que nós podemos receber e oferecer. Uma palavra bendita, Virgínia, reorienta um caminho. Uma palavra que tem o poder de abrir estradas dentro da alma do outro. Abre caminhos. O outro, como a palavra do Miguel para nós hoje. Aquele testemunho abriu não sei quantas estradas dentro de mim, não. Esse menino, com 5 frases, ele quebrou todos nós. Como se estivesse passando um elefante numa loja de porcelana. Sai derrubando e quebrando todo mundo. Vem cá, minha gaúcha. Minha gaúcha querida. Babá, não me faça te pegar nojo, vem aqui. Essa aqui também, com toda a simplicidade do mundo, tem tanta... Mas tu tá bonita, meu Deus. Parece que tu vai pro jogo do Inter. Isso que eu não sabia que tu ia me chamar assim. Essa gaúcha faz um trabalho bonito de levar a comunhão. Toda vez que ela vem, me ajuda a comprar uma teca. Não sei o que ela faz com tanta teca. Eu acho que ela pede toda vez. Ela dá presente. Mas o que é levar Jesus àquele que não pode ir? Olha, é uma missão muito sublime acima de tudo, né? Eu me sinto assim, e cada dia o que eu peço a esse nosso Deus maravilhoso, e aqui eu estou para isso também, para Ele me fazer cada dia melhor. Que Ele, o Espírito Santo, sempre me ilumine para que eu possa levar essa palavra, que as pessoas idosas numa cama, com pouca situação, às vezes financeira, para um tratamento de saúde, vivem ali aquela vidinha que a gente não sabe às vezes dar a resposta. Mas só um abraço apertado, uma conversa ali, um cafezinho, então a gente procura. E é isso que eu busquei nos santuários, e aqui eu busco e peço que Deus me faça cada dia melhor e que me dê, né, como é que eu vou dizer, sabedoria para continuar esse meu trabalho. Gaúcha, se você leva Jesus pra gente sem estar com a Eucaristia na mão, imagina com ela. Que bom ouvir isso do senhor. Obrigado, viu? Você fez muito bem a nós. Eu queria que todo mundo falasse um cadinho. Tanta gente especial aqui. Priscila. Hoje o seu nome é Priscila. Essa, Dona Terezinha, já viajou com a obra demais. Vamos para Polônia agora, não vamos? Saímos dia 18, que dia? Dia 18 de outubro. 30. Você vai ou está em dúvida? Essa é a Priscila. Dona Terezinha mudou de nome, que a gente brinca muito com essa história de brincar de nome. Um dia eu conto para vocês por quê. Priscila é a companheira de quarto dela. Foi um testemunho tão positivo na vida da Dona Terezinha que ela quis ter o mesmo nome da companheira.
Priscila, vou te falar uma coisa, não é fácil não. Essa criatura eu amo muito, aprendi a amar com o tempo e ela se tornou uma pessoa muito especial para mim. Para você também sei disso. Por isso que, e sabe o que eu achei mais bonito? Talvez Deus tenha te trazido aqui para conhecer Dona Terezinha. Seu santo da terra estava dormindo do seu lado. Né? A gente vem a Jerusalém para encontrar o santo da terra, e às vezes a gente não vai encontrá-lo no Santo Sepulcro, a gente não vai encontrá-lo na Galileia, a gente vai encontrá-lo dormindo na pessoa que está do nosso lado. Parabéns pelo carinho que você teve por ela, foi muito bonito aos olhos de todos nós. Tratá-la como uma mãe, já que ela não é mãe, ela pode exercer a maternidade. Foi o melhor presente que eu recebi nessa peregrinação. Uma filha bonita dessa. E o bom é que você não precisa nem pagar o plano de saúde dela, é sua filha e você está livre das dívidas. Fala, meu garoto. Eu queria aproveitar esta oportunidade, que eu trouxe uma lembrancinha para si, de Angola. Eu conheci o Senhor Padre graças à comunidade Obra de Maria. E a Nossa Senhora acolheu-me nesta comunidade. E hoje eu só sinto a misericórdia de Deus. E as pessoas que mais ajudavam-me a passar por caminhos, pedras e buracos eram mulheres. E esta estatueta simboliza também a Nossa Senhora de Angola, que é a Mamã Mushima. Por favor. Ah, que bonito. Obrigado. Isso mesmo, Mamã Mushima, padroeira, né? Não é a padroeira de Angola? Nossa padroeira. Que linda, olha que linda. Miguel Buila. Amém. Foi você que fez? Não, né? Não. Que se você tivesse essa habilidade também, eu já ia quebrar essa imagem. Em gesto de protesto. Não pode ter tanto talento. Pelo menos uma bordoada eu te dava. Amém. Brincadeira. Então, terminando para dizer que não se preocupe com o que você perdeu. Deus te tira o pão e dá-te a padaria. Amém? Oh! É isso mesmo. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele,
mesmo que ele não compreenda. Aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito.
eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor, porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado, no momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim, sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida, e eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar, ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude, para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, o filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo. E isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso.
é você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Né? Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora, estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois,
que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Se você ficou até o fim, é porque algo aí dentro de você escutou e queria escutar essa mensagem. Comenta aí a cidade onde você nos vê, envie esse vídeo para alguém que vai entender o que você sentiu. Essas pequenas ações ajudam essa mensagem a propagar e a continuar existindo. E óbvio que aquele joinha também ajuda, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A cura que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos. A cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas, ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento, sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós neste momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, falar, a posicionar-se, e isso vai gerando um déficit. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos. Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade, tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca
na história da humanidade, as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa. Por quê? Muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação. Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro. E outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco, quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem? Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje, claro. As coisas não mudaram, o sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós, com os olhares auxiliados pela ciência. Nós já sabemos que cigarro mata. Então, se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram os seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida
já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu? De vez em quando, grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa, para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiro, ou o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não. Um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos, eu preciso notícia do meu marido, preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Como pessoas jovens estão ainda com uma visão tão antiga de Deus. Quando nós falávamos aqui da necessidade que nós temos de fazer a experiência de um Deus misericordioso, há pessoas que não tiveram o privilégio de conhecerem um Deus amor. Um Deus que o tempo todo nos atribui culpas, que faz com que a gente se sinta pesado, pior do que a gente é, né? Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos, e é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. E é por isso que tantas pessoas têm uma recusa natural ao discurso religioso, porque já pensam assim, lá vem aquele padre me fazer me sentir culpado. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Sim, muitas vezes, nós, na tentativa de acertar, a gente errou. Em vez de provocar no coração das pessoas que nos escutavam a dinâmica do arrependimento, que é diferente da dinâmica da culpa, nós criávamos ou fazíamos um discurso pesado,
que retirava daquela pessoa qualquer possibilidade de sentir-se bem diante da vida vivida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Eu também fui vítima da culpa religiosa. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Diferente do arrependimento. Eu já fiz essa diferenciação aqui algumas vezes. Eu gosto de fazê-la porque muitas pessoas precisam ouvir. E nós sempre temos telespectadores novos que talvez não tenham me escutado falar em outro momento. Aí eu peço perdão àquele que já escutou muitas vezes, mas quem sabe seja bom ouvir de novo. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de... Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Ah, mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. É igual um padre que quer viver a castidade. Nem todo mundo nos atrai. Mas de repente eu posso estar diante de uma pessoa que provoca em mim um sentimento, ela pode ter sobre mim uma influência que desperte no meu coração, no meu cérebro, né? E no meu corpo, porque é uma reação física também, um interesse diferente do que eu tenho pela outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vínculo mais próximo com essa pessoa? Então, me desculpe, se eu quero ser como é que chama? Homem justo comigo, com a minha escolha, se eu quiser preservar a minha vida celibatária, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esta pessoa não esteja além do território que eu posso permitir. Uma questão de honestidade. Mas não é só do padre, não. O homem casado, por exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à sua esposa vai saber direitinho lá no ambiente de trabalho quais são as mulheres que lhe provocam um sentimento diferente. Ou uma sensação diferente. Se ele avança e permite que aquele vínculo vá se estreitando, ele está abrindo as possibilidades para uma transgressão. Aí, se por acaso venha a ocorrer um erro, ele permitiu, ele foi conivente. Tudo bem,
houve o erro e eu posso me sentir culpado ou posso me sentir arrependido. O arrependimento, ele vai me fazer tomar cuidado sempre que eu estiver diante de uma situação assim. Se eu quero manter a minha vida celibatária, se o outro quer manter a fidelidade à esposa, porque ele está arrependido do que fez no passado, ele vai começar a cuidar para não se expor a um perigo que pode levá-lo à queda. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma dinâmica humana que passa também pela dinâmica religiosa. Que nós aprendemos a ser gente também a partir de conceitos religiosos. Eu não tenho um psicólogo dentro de casa me orientando. Eu não tenho uma pessoa especializada em vida humana, em gente, em neuroses, me orientando todos os dias. Mas eu tenho pessoas dando pitacos na minha vida, dando palpites, me conduzindo por aqui e por ali, lendo a minha biografia, que inclusive você que ainda não comprou e que quiser ajudar a Canção Nova, está aparecendo aí agora, nós vamos fazer um insert aí, vai aparecer a capa da biografia, ligue para cá, adquira. Se você tiver a oportunidade de ver a minha vida, de ler a minha história, você vai identificar quantas pessoas na minha vida foram fundamentais para que eu pudesse alcançar de mim aquilo que eu poderia ter morrido sem saber que tinha. Pessoas que foram fundamentais naquela hora, que deram o palpite certo, que disseram a palavra que eu realmente precisava ouvir. E você vai ver também aquelas que disseram a palavra errada, que me levaram para um outro caminho, que me desvirtuaram. Pronto, é assim que funciona. Como eu não tenho gente especializada, eu tenho as pessoas que me dão palpites. E às vezes esses palpites chegam carregados de convicções religiosas. E é aí que está o perigo. Porque se essas convicções religiosas são estabelecidas a partir do que a pessoa tem de pior, e jogou tudo isso para Deus, a pessoa é mesquinha. É claro que ela vai achar que Deus é mesquinho também. A pessoa tem dificuldade de ser generosa. É claro que ela vai achar que Deus também sofre do mesmo defeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um Deus de acordo com as nossas neuroses. E aí nós julgamos isso para o outro.